Fala pessoal, tudo tranquilo? Enfim, a questão 6 da segunda fase da OBMAP 2022, nível 1, ok? A questão da colmeia ou a questão da abelha, como ficou conhecida aí nas redes sociais. E a gente vai resolver essa questão 6. Se você ainda não viu a resolução das 5 primeiras questões, aí na descrição do vídeo tem uma playlist só com questões da OBMAP segunda fase, também primeira fase e OBMAP de anos anteriores também. Então, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, tá? E ativa as notificações para receber aí os próximos vídeos, tá ok, pessoal? Então vamos para a questão 6, que diz assim: uma abelha está em uma colmeia formada por casinhas coloridas, conforme o padrão mostrado na figura 1. Então tá aqui a figura 1, né? A colmeia ela apresenta casas brancas, casas rosas e casas verdes, ok, pessoal? Então vamos lá. A partir de qualquer uma das casinhas, ela só pode se mover para outra casinha vizinha com um dos passos indicados na figura 1, na figura 2. Então está aqui. Ela só pode ir para cima, para baixo à esquerda, ou seja, a diagonal aqui para baixo à esquerda e na diagonal para baixo aqui à direita, ok? São os únicos movimentos possíveis, né, de deslocamento dessa abelha. E aí vamos para o item A, que diz assim: desenhe então na figura abaixo um caminho de 3 passos, de tal forma que a abelha retorne à casinha inicial. Então, aqui está a abelha. Lembra aí os passos, está aqui na figura 2, ó. Ela só pode ir para cima, para baixo à esquerda e para baixo à direita. São os movimentos permitidos aqui, tá? Então, se eu preciso de 3 passos para fazer esse deslocamento, isso aqui é simples, olha. Uma vez que ela está aqui nessa casa branca, para cima ela não pode ir, né? Porque não tem casinha aqui para cima. Para baixo à direita também não é permitido, ó, porque não tem casinha. Então, só sobra para essa primeira... o primeiro deslocamento aqui, esse deslocamento, que é o chamado aqui, para baixo à esquerda. Esse é o primeiro deslocamento. Então, ela faz isso. Esse é o primeiro, tá? Para baixo à esquerda, ok? Esse é o primeiro deslocamento. Como ela precisa retornar à casa inicial, eu vou usar agora o deslocamento para cima, ok? Deslocamento para cima é permitido. E o deslocamento agora, a partir desse, para baixo à direita, e assim a nossa abelhinha aqui volta para a posição inicial. Ficou claro aí os movimentos que ela precisa fazer para retornar à sua posição inicial? Então, a resposta você pode enunciar da seguinte forma. Então, ela vai fazer 3 passos, né? Vamos colocar aqui primeiro, segundo e terceiro passo. Ok? Então, vamos lá. O primeiro passo, como nós vimos, segundo o que a própria questão aqui nos fornece, para baixo à esquerda. Então, esse foi o primeiro movimento, ok? Ó, para baixo à esquerda. Em seguida, nós fizemos esse movimento, ó, para cima. Para cima. E, por fim, fizemos o movimento para baixo à direita. Para baixo à direita. E assim, a nossa abelhinha retornou à casinha inicial, ok? Então, está desenhado aí na figura e está aqui descrito quais são os passos que ela deve seguir. Então, letra A, bem facinha, né? Vamos para a letra B. Saindo de uma casinha branca,
a abelha fez um passeio de 8 passos pela colmeia, tá? Vou grifar aqui esses 8 passos. A pergunta, então, é: qual é a cor da casinha onde ela parou? E pede para que a gente justifique essa resposta. Para fazer isso, eu vou retornar aqui à figura inicial, tá, pessoal? E mostrar para vocês o seguinte. Novamente, vamos relembrar aqui quais os chamados movimentos permitidos, ok? Para cima, para baixo à esquerda, para baixo à direita. Então, fica claro aqui, pessoal. Vamos nos posicionar em uma casa branca aqui aleatoriamente, ok? Vou posicionar a abelhinha aqui em uma casa branca qualquer. Os movimentos possíveis são para cima, para baixo à esquerda, para baixo à direita. Perceberam que, uma vez que a abelha se encontra em uma casa branca, o primeiro deslocamento, usando aqui as regras de locomoção, obrigatoriamente serão para uma casa rosa. Perceberam isso? Então, eu vou anotar isso aqui, ó. Eu vou chamar aqui branco de B, rosa de R e verde de V, ok? Então, vamos lá. Uma vez que a abelha se encontra em uma casa branca, então, o deslocamento de uma casa branca, ele se dá obrigatoriamente para uma casa rosa. Ficou claro isso aqui no movimento, né? Ó, olha só, partindo de uma casa branca, ele só pode ir para cima, abaixo à esquerda, abaixo à direita. Então, obrigatoriamente, ele deve se deslocar para uma casa rosa. Isso ficou claro. Vou fazer o mesmo raciocínio agora, partindo de uma casa rosa. Olha só. Novamente, partindo de uma casa rosa, ela só pode fazer os movimentos para cima, para baixo à esquerda, para baixo à direita. Ou seja, partindo de uma casa rosa, a abelha obrigatoriamente vai ter que se deslocar para uma casa verde. Perceberam isso? Então, saindo da casa rosa, é obrigatório que ela se desloque para uma casa verde. E, por fim, fazendo aqui a última análise, se ele partir então de uma casa verde qualquer, partindo de uma casa verde, ele só pode se deslocar da seguinte forma. Olha só, ele pode ir para cima, para baixo à esquerda, para baixo à direita. Perceberam que, uma vez que ele está em uma casa verde, obrigatoriamente ele vai ter que ir para uma casa branca. Olha só. Então, partindo de uma casa verde, o movimento obrigatoriamente deve se dar para uma casa branca. Ou seja, completa-se o ciclo aqui. Então, percebam que em 3 movimentos, como aconteceu lá no item A, foram 3 movimentos, eu saí de uma casa branca, fui obrigatoriamente para uma casa rosa, que me levou para uma casa verde, e no terceiro movimento, a terceira seta, eu retorno para uma casa branca. Entenderam isso aqui? Então, a cada 3 movimentos, a cada 3 deslocamentos, a abelha retorna para uma casa da cor de origem. Percebem isso? Então, aqui, como são apenas 3 movimentos, né, que completam o ciclo de retornar à casa inicial, e aqui no item B ele pede que eu faça 8 passos, a gente pode fazer isso sobre a figura, mas a gente pode fazer assim, ó. Eu sei que a cada 3 passos, o processo se repete de cor, ok? Como ela precisa sair, como ela está falando aqui, ó, saindo de uma casa branca. Então, ó, casa branca, a gente viu aqui na ordem. Obrigatoriamente a casa branca me leva para uma casa rosa. A casa rosa me leva para uma casa verde e a casa verde me devolve para a casa branca. Então, vamos fazer aqui esta sequência de passos, ok? Então, casa branca vai me levar para uma casa rosa, que vai me levar para uma casa... Vou colocar aqui mais no início. Então, casa branca me leva para a casa rosa, que me leva para a casa verde, que me devolve aqui para a casa branca. Aí, novamente, casa rosa, casa verde, que me leva de volta para a casa branca. Vamos ver quantos passos já fez, ó. Primeiro passo, segundo,
terceiro passo, quarto, quinto passo, sexto passo, e assim nós vamos até o oitavo passo, ok? Novamente, então, branca, rosa, verde, volta para branca. Rosa, verde, volta para branca. Novamente, rosa, verde, e aqui, ó, primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto passo, sétimo passo, oitavo passo. Então, após 8 passos, obrigatoriamente, a abelhinha, uma vez que ela saiu aqui de uma casa branca, ela vai estar em uma casa verde, tá? Você pode fazer isso aqui também no papel, tá? No papel seria como? Vamos fazer aqui. Eu vou apagar esses deslocamentos aqui que eu já tinha feito. Ok, pessoal? Eu vou apagar e vou mostrar que saindo de uma casa branca, após 8 passos, a gente obrigatoriamente vai para uma casa verde. Vamos lá? Então aqui, ó, saindo da casa branca. Então vamos lá. Ó. 1, viu só? Foi para a casa rosa. Posso subir de novo, por exemplo. Esse movimento é permitido. Fui para a casa verde. Agora eu posso fazer isso, ó, para baixo à direita. Posso fazer aqui, ó, 3 passos já, ó, 4 passos. 5 passos, subir é permitido, né? 6 passos, viu só? 7 passos. E aqui, partindo da casa rosa, ainda que eu vá para cima, para baixo à esquerda ou para baixo à direita, obrigatoriamente eu vou recair em uma casa verde. Viram só? Então, não tem nem o que discutir. Após 8 passos, obrigatoriamente ela estará numa casa verde. Professor, é o único raciocínio? Não. Você pode fazer o seguinte, são 8 passos e eu sei que o ciclo se completa de 3 em 3, certinho? Então, vamos lá. Eu vou fazer essa conta da seguinte forma. Vou dividir 8 por 3, 2 vezes 3, 6. Vai deixar resto quanto? 2. Ou seja, vão haver 2 ciclos completos e mais 2 passos. Resto 2. Se você considerar que o ciclo se encerra aqui, ó, branco, até ele retornar novamente para o branco, todas as vezes que a divisão for exata, significa que ele vai parar novamente na casa branca. Então, resto 0, casa branca. Resto 1, casa rosa. Resto 2, casa verde. Resto 3 não pode, porque a divisão é feita por 3, né? A divisão é feita por 3, então o resto vai ser de 0 a 2. Como o nosso resto aqui, ó, foi igual a 2, então eu tenho que, obrigatoriamente, saindo de uma casa branca após 8 passos, ele vai estar em uma casa verde, ok? Então você pode dizer isso após 8 passos, né? A abelha estará em uma casa verde, ok? Então, acredito que ficou claro, certo? Sobre a cor da casa, tá bom? Então, vamos agora para a questão, o item C, ok? Vamos para o item C. Explique por que, saindo de uma casinha branca, é impossível que a abelha faça um passeio pela colmeia de forma a visitar cada casinha uma única vez. Então, vamos lá. Para resolver essa questão, a gente vai se ater agora à quantidade de casas de cada cor. Vamos observar aqui. Quantas são as quantidades aqui, pessoal? Vocês já contaram? Casas brancas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ao todo, né? Ao todo, temos 6 casas brancas. Ao todo, nós temos 6 casas brancas. Vamos contar as rosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas rosas.
E as verdes? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas rosas. Então, nós temos aqui 7 casas rosas, 7 casas verdes, ok? 7 casas verdes. Então, pessoal, essas são as quantidades. Se você somar tudo aqui, nós vamos ter um total de 6, 6, 12 com 7, 19 casas. Nós temos ao todo 19 casas. Só lembrando que, se são 19 casas, para que eu consiga percorrer por todas elas, eu preciso de 19 menos 1 para fazer os passos. Por exemplo, nessa situação aqui que eu descrevi, nós percorremos 4 casas, ok? Mas fizemos apenas 3 passos. Olha aqui a seta, ó. 1, 2, 3. Ou seja, o número de passos é sempre uma unidade a menos do que o número de casas. Então, se eu tenho 19 casas, para que eu consiga percorrer todas elas sem repetir, ok? Uma única vez, eu precisaria de, no mínimo, 18 passos. Ficou claro? Então, vamos lá. Então, eu preciso, né? Como você pode argumentar assim, como há 19 casinhas ao todo, necessita-se de ao menos 18 passos para percorrer toda a colmeia, ok? Então, esse é o primeiro raciocínio. Eu preciso de 18 passos, certinho, pessoal? Agora, olha o seguinte, 18 passos. Como a gente colocou na questão do item B, se eu dividir esses 18 passos por 3, a gente vai ter que 6 vezes 3 é 18, vai deixar resto 0, ok? Significa o quê? Que se ele sair de uma casa branca, resto 0 volta para casa branca, ok? Significa que ele vai acontecer isso aqui, ó. Vamos fazer a sequência, ó. Ele vai fazer branco, na sequência, rosa, verde, volta para o branco. Foram 3 passos aqui, ok? Ó. 1, 2, 3 passos. E aí ele continua. Rosa, verde, branco. Rosa, verde, branco. Rosa, verde, branco. Rosa, verde, branco. Então, já foram quantos passos? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos finalizar aqui, ó. Rosa, verde, branco. Tínhamos parado no 15, ó. 16, 17, 18 passos. Analisa comigo. Para que ele faça esses 18 passos, ele vai sair de uma casa branca e, como o resto é 0, ele vai retornar a uma casa branca. Mas olha quantas casas brancas eu precisaria para fazer todo esse percurso. Vamos fazer essa contagem? Eu precisaria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas brancas para fazer essa contagem. Entretanto, a gente só tem 6 casas brancas. Ou seja, só seria possível fazer esses 18 passos e retornar a uma casa de mesma cor sem repetição se nós partíssemos de uma casa verde, ok? Porque as casas verdes, sim, estão aqui em 7. Entretanto, como eu estou em uma casa branca, obrigatoriamente, para fazer os 18 passos, eu deveria retornar a uma casa branca, o que é impossível, pois nós só temos 6 casas brancas, ok? Então, você vai dizer que, como há uma casa verde a mais do que as demais, nos 18 passos, obrigatoriamente, uma dessas casas verdes ficaria sem ser visitada.
Você quer fazer esse teste? Vamos fazer o teste aqui para a gente ver como uma casa verde obrigatoriamente vai ficar sobrando aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou partir aqui dessa casinha e vou seguir aqui o padrão que me é permitido. Então eu posso fazer aqui, ó, esquerda para baixo, aí eu posso subir, novamente, esquerda para baixo, subir, esquerda para baixo, esquerda para baixo, esquerda, direita para baixo, esquerda para baixo, direita para baixo, esquerda para baixo, direita para baixo, direita para baixo. Aí aqui eu posso subir de novo, ó. Sobe, sobe, direita para baixo e sobe. E novamente eu poderia aqui, ó, subir para retornar a branca. Essa aqui ficaria sem ser visitada. Você poderia falar, professor, mas eu posso fazer aqui logo direita para baixo. Pode. Aí você teria que subir, direita para baixo novamente e subir de novo. Novamente ficaria aqui uma casa verde sem ser visitada. Então você vai dizer o seguinte, que é impossível, pois, como há 7 casinhas verdes, uma delas não seria visitada. Uma das casas verdes, né? Você pode dizer, ao invés de dizer uma, você pode dizer assim, ó, pelo menos uma casa verde não seria visitada. Ok, pessoal? Então eu acredito que ficou bem fácil aí para você compreender. Deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, vai lá na descrição do vídeo e acessa a playlist para assistir aos demais vídeos dessa prova e de provas anteriores, ok, pessoal? Um grande abraço, tchau, tchau!